Olá, boa noite. Semana agitada na política nacional. Câmara vota na quarta-feira se autoriza STF a julgar denúncia contra o presidente Temer. Vereador de Ribeirão Pires bebe e atropela uma mulher e 2 crianças. Jair Bolsonaro decide se filiar ao PEN para disputar a presidência da República e também vai levar outros deputados com ele. O PEN, Partido Ecológico Nacional, pode mudar de nome. Gilberto Costa, que preside o partido em São Caetano do Sul, estará aqui na TV para comentar esses e outros assuntos. Participe do nosso programa ao vivo pelo Facebook, TV Grande ABC. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho, e o Grande ABC Notícias está começando. Abrimos esta edição com um fato lamentável e um verdadeiro mau exemplo. Um vereador de Ribeirão Pires foi preso depois de atropelar uma mulher e seus 2 filhos na última quinta-feira, no centro da cidade. O vereador José Nelson de Barros, do PMDB, mais conhecido por Zé Nelson, bebeu antes de dirigir. O parlamentar foi ouvido na delegacia e depois foi liberado. Ele passou pelo exame de sangue, mas o resultado do teste feito no IML, o Instituto Médico Legal de Santo André, só deve ficar pronto em 30 dias. Zé Nelson assumiu que tomou caipirinha e cerveja antes do acidente. A mãe e os 2 filhos, um de 4 e outro de 2 anos, foram levados para o hospital e foram liberados. Nelson vai responder pelo crime de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Pois é, inclusive nós temos aqui imagens desse. Primeiro, pode soltar, produção, imagens do atropelamento, justamente gravada, óbvio, por um cinegrafista amador, imagens feitas por um celular, olha lá, mostrando o momento do atropelamento ali do vereador em relação a essa mulher e os filhos também. O vereador desceu do carro, prestou atendimento. Pode até soltar esse vídeo novamente, produção, é um vídeo rápido, que tem o exato momento ali do incidente. Olha lá, ele deu ré, quase bateu no carro que estava passando pela via e depois, quando ele foi tentar recuar, ele engatou a primeira e acabou aí causando este acidente com a mãe e 2 filhos ali na cidade de Ribeirão Pires. E tem um outro vídeo que mostra exatamente o vereador. Pode soltar também, produção, por gentileza. Isso, ó, outro vídeo exatamente do vereador ali. Nesse momento parece ser uma lata. Aí, ó, temos... Parece refrigerante, né? Mas... Lamentável a situação, né, Leandro? E mostra ali claramente o vereador sendo ali questionado, tentando responder, mas até pela voz dá para identificar que o vereador não estava 100% aí no seu grau de consciência e se estava assim não poderia, em hipótese alguma, dirigir. Olha, imagens do vereador, ó. Nesse momento, aparentemente não era uma lata de cerveja nem nada, até parece uma lata de um conhecido refrigerante, mas lamentável a situação. Lamentável a postura e mau exemplo do vereador. Que ele dirija o mandato diferente de como ele dirige o veículo dele. É o que a gente espera, né? Os eleitores que votaram nele em Ribeirão Pires e também quem não votou espera que ele não conduza o mandato assim como ele conduz o veículo dele. O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, reuniu hoje os novos médicos da rede pública da saúde para fazer a integração. O prefeito destacou a importância da área. Isso, acompanhe. No lugar do comissionado, nós estamos contratando profissionais da saúde, que é, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade da sociedade. O cidadão, ele até consegue se modelar em algumas demandas que o serviço público deveria fazer. Não é confortável, mas ele se ajusta. Se muitas vezes a prefeitura não consegue fornecer uma habitação popular, o cidadão mora com o vizinho, com a sogra, ele dá um jeito, mas ele vai morar.
Se o transporte público naquele dia falhou, ele vai dar um jeito de se virar. Mas quando a saúde pública não funciona, não tem jeito. Saúde, você tem dois caminhos: ou o convênio, ou a saúde pública, ou pagar, que é caríssimo, caríssimo. Então, estou muito feliz com todos vocês fazendo parte. O prefeito Orlando Morando ressaltou também a importância na ponta deste atendimento na área da saúde. Acompanhe. Não é um desafio fácil, porque tem dia que você também vai estar com problema. Todo mundo tem problema. Eu acho que todo mundo sai de casa mil maravilhas. Um dia teu marido perdeu o emprego, teu filho foi mal na escola. Todo mundo tem os seus desarranjos pessoais. A gente tem que tentar, no limite, separar. Porque quem está procurando a saúde está precisando naquele momento muito mais do que você. Muito mais do que você. Então, eu sou um entusiasta. E eu tenho convicção que a gente vai conseguir oferecer saúde pública melhor. Investimento é fundamental? É lógico que é fundamental. Ontem, quem assistiu o Fantástico? Nós não ficamos cheios de orgulho de ver que a gente tem um hospital municipal na nossa cidade e uma médica igual a doutora Roberta. E, aliás, nós temos centenas de doutoras Roberta dentro da nossa rede. Centenas. Posso afirmar isso para vocês. Agora, para ter aquilo, precisa de coragem. Agora vamos falar da política nacional com reflexo aqui em nossa região. No final de semana saiu a informação e ganhou grande repercussão, visibilidade, o encontro entre o deputado federal Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PEN, o Partido Ecológico Nacional, Adilson Barroso. O encontro serviu para encaminhar a filiação do Bolsonaro ao PEN, Partido Ecológico Nacional, para disputar a presidência da República em 2018. Jair Bolsonaro já havia dito, e aliás há muito tempo, e o filho dele também, o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive reforçou aqui nos microfones e nas câmeras da TV Grande ABC o desejo de deixarem o PSC. Tudo porque na eleição de 2014, uma das condicionantes, digamos assim, foi de que o partido não apoiasse ninguém ligado ao PCdoB. E não foi o que aconteceu. O PSC não só apoiou no Maranhão o PCdoB, como à época o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, foi pessoalmente ao Maranhão levantar a mão lá do pessoal do PCdoB. Inclusive nós temos imagens do encontro que encaminhou essa filiação. Isso, nós temos imagens, pode soltar, produção, a foto exata, isso, ó, do Jair Bolsonaro ali à direita, Adilson Barroso à esquerda, e claro, Adilson Barroso tem toda essa questão ecológica, sustentável, ligado aos animais também. Quem conhece as redes sociais dele sabe disso. Aliás, tem uma legião de seguidores nas redes sociais, mais de 6 milhões de seguidores, e o Jair Bolsonaro também um apelo muito grande na rede social. Não precisamos nem dizer que essa imagem viralizou no último final de semana. E segundo o Jair Bolsonaro, quando questionado a respeito disso, a filiação está 99% acertada e deverá ser concretizada em breve. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui na TV Grande ABC uma das lideranças do PEN no ABC, o Gilberto Costa, que preside a sigla em São Caetano do Sul. Boa noite, Gilberto, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Amanda, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem, né? Obrigado mais uma vez pelo carinho, viu, Leandro, viu, Amanda? Vocês sempre pronto aí a atender as nossas demandas, particularmente do PEN, particularmente do Gilberto Costa. Trouxe aqui também conosco aqui no estúdio, quero mandar um abraço para o Murilo Bazeu, que é presidente do PEN Jovem de São Caetano do Sul, uma pessoa que tem um futuro imenso aí na política da nossa cidade no futuro. Obrigado, Amanda. E, Gilberto, essa notícia que abalou assim as redes sociais, foi muito repercutida no final de semana. E aí, o Jair Bolsonaro já é do PEN? Olha, Amanda, a gente espera só o ato de filiação, que é aquela coisa que concreta, né, que concretiza a filiação e a gente poder afirmar, sim, ele é do PEN. Mas, se a gente olhar a sua rede social, a rede social do nosso presidente nacional e toda a mídia que vem dando destaque ao assunto, ele é do PEN. E, particularmente, Amanda, eu estou muito feliz, né, porque
a gente acredita no nosso partido, nós sempre acreditamos no nosso presidente, o Adilson Barroso, e essa filiação vem consagrar esse trabalho que começou há 5 anos atrás, onde o Adilson acreditava numa nova linha, numa nova visão política para o nosso país, e traz um peso pesado, né? O Bolsonaro é peso pesado hoje, aqui, né? Gilberto, a gente partido costuma cresce demais. Dizer da importância de se traduzir e de exemplificar para quem não acompanha o dia a dia da política. Já era público, já era notório o descontentamento de toda a família Bolsonaro, o pai, os 3 filhos que estão diretamente ligados à política, deputado e vereador no Rio de Janeiro, deputado federal aqui por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, esse descontentamento com o PSC, partido pelo qual eles foram eleitos. E tem uma coisa, né? Não sei se você sabe, eu tenho certeza que sim, mas só vou reafirmar, tanto o Bolsonaro do PSC como o Adilson Barroso, fundador do PSC. Pois é verdade. Né? E foi descontentamento que tirou o Adilson do PSC e deu, né, o encaminhamento para se criar o PEN. Isso. Aí, para explicar para quem está em casa que não acompanha essa movimentação de bastidor, digamos, esse namoro entre o PEN e o Bolsonaro, ele começou quando? Porque, claro, a gente sabe que não é uma conversa que a gente materializa, além do mais, uma mudança como esse, ou como essa, e a gente está falando de um quadro importantíssimo para a disputa da presidência da República. Como que começou essa aproximação entre o PEN e o Bolsonaro? Bom, primeiro eu já te comentei que tanto o Bolsonaro quanto o Adilson Barroso já foram do PSC. Né? O Bolsonaro ainda é do PSC, o Adilson foi um dos fundadores do PSC. Então já tem uma história lá atrás. Mas há 1 ano vem um diálogo mais intenso, porque o PEN ele teve a sua primeira eleição em 2014, disputando as cadeiras de deputado estadual e federal, e nós tivemos a honra de eleger 16 deputados estaduais e 2 federais. Consequentemente, nós criamos e ganhamos o direito lá em Brasília de ter o PEN uma liderança focada dentro da Câmara dos Deputados. E essa relação se aproximou muito mais. E não só isso, posso afirmar, tem o lado conceitual dessa história. Leandro, nós que somos do bem, nós que somos da família e de família, nós não concordamos mais com essa bagunça que estamos vivendo. Eu posso falar por mim e pela minha família, e tenho certeza que o Adilson Barroso e o Bolsonaro se aproximaram mais ainda quando a gente pensa em Brasil, quando a gente pensa na sociedade brasileira. Estamos vivendo um momento de bagunça, e quando a gente vê uma filiação de Bolsonaro e ficamos aqui fazendo uma grande análise, tem mais um detalhe, Leandro. O PEN é ficha limpa. Bolsonaro é ficha limpa. Se em algum momento nós tivemos algum problema, sabe qual foi? De falarmos a verdade. E nessa evolução dessa conversa, o Bolsonaro ele impôs alguma condição? Nenhuma. O Bolsonaro escolheu o PEN, e uma das coisas que ele inclusive está repicando aí na sua rede social, que quando ele escolheu o PEN, teve uma das razões, entre outras. O PEN é ficha limpa. O PEN é um partido novo, mas de uma ideologia volumosa, grande, e posso afirmar, todos que são filiados no PEN, eleitos pelo PEN, seguidores do PEN e seguidores do nosso presidente nacional e do nosso presidente estadual, são pessoas que não aguentam mais essa bagunça. Nós queremos um Brasil diferente. Nós queremos um Brasil que a ordem volte a se estabelecer nesse país. Ninguém respeita mais ninguém aqui. A gente vai na Câmara Municipal, ninguém respeita os vereadores. A gente vai na Assembleia, ninguém respeita os deputados. Ninguém respeita a polícia. As pessoas duvidam de tudo e de todos. Tudo que se o presidente coloca ou o presidente fala, ninguém acredita. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser assim. O PEN não tem ninguém então não tem imposição. Gilberto, nessa esteira que a gente fala de escândalos, desde a época mensalão, agora das delações, o PEN não teve nenhum político envolvido diretamente? Não, graças a Deus não. Graças a Deus não. Primeiro vamos lembrar
que o PEN tem 2 eleições nas costas. Tem uma estadual e federal, que foi em 2014, e tem a municipal, que foi em 2016. E mais, nós elegemos 600 e poucos vereadores. Nós possuímos, graças a Deus, mais de 30 prefeitos. E a ordem no nosso partido é uma só. Se tem problema, paga-se pelo seu problema. Não nos traga problema. Agora, nós procuramos ser muito criteriosos, né? Então, hoje, que eu saiba, não tem. E se surgir, nós saberemos resolver. Mas primeiro passo para se resolver qualquer tipo de problema, como você citou, Lava Jato, denúncia, corrupção, é com a seriedade. É cortando no sangue. E eu sempre falei isso aqui. Na campanha que eu participei para prefeito, recentemente no nosso município, não fui eleito, mas eu trabalhei em todos os meus materiais. O PEN e Gilberto Costa é ficha limpa. Gilberto, nós conversávamos aqui agora há pouco, antes de começar o jornal, e o partido, ele mudará de nome? Deixará de ser PEN? Não é que ele mudará de nome. Está se correndo pelo país como um todo uma pesquisa onde os internautas, toda a sociedade brasileira pode entrar lá, inclusive está na página do Jair Bolsonaro, está na página do PEN, eu também estou agregando na minha e estou pedindo para todos os nossos filiados do partido fazerem igual, que a gente quer ouvir a sociedade. Existem várias sugestões de nome. Então, estou até aqui com uma colinha, né, com as sugestões de nome. Vou ler aqui a colinha. São 5 sugestões. Pesquisas, né, avaliando isso. O primeiro, Patriota, né? O segundo, Prona, que já existe muito conhecido pelo saudoso Enéas, né? O Prona, lembrando, ele fez uma fusão com o PL há uns anos atrás. E aí ficou PR, Partido da República, né? Então o Prona está vazio. Se vencer na enquete, pode acontecer. Tá? Como o próprio Leandro disse, né? Prona, Partido de Reedificação da Ordem Nacional. A cara do Enéas, né? Não só isso. Não, mas quem é do bem quer um país estável. Hoje é assim, Leandro? Hoje está assim? Qual que você falou que é a tua predileção, Gilberto? Não terminei. Ainda tem o PEN, né? Que é o Partido Ecológico Nacional. A quarta opção é PAB, Pátria Amada Brasil, e os 5 republicanos. Qual é a sua preferência? A minha, Patriota. E você, internauta, qual é a sua preferência aqui dessas 5 opções? Eu quero ver aqui a sua opção. Então, fala pelo seguinte, agora eu fui resgatar aqui, só para complementar isso, o PEN fez uma enquete aí, fez aqui quase 4 horas de transmissão ao vivo ao longo desta segunda-feira, justamente para perguntar qual destas opções mais teria simpatia da população. O que está vencendo? E foi disparado, Patriota. Olha, a Roberto Pereira também está falando isso, Patriota. Patriota, 7.368 votos. Aí em segundo lugar o Prona, 302. Aí depois, como diz o ditado, com todo respeito aos nossos imigrantes japoneses, é tudo japonês aqui. O PEN 297, o PAB 201 e o Republicanos 169. Aqui o Marquinhos Souza também, Patriota. Tá vendo? A gente, o melhor caminho é esse. Consultar a sociedade, né? Então, Wesley, Willy, Prona. Mas o Gilberto estava até aqui no bastidor comentando, e eu estava reparando isso daqui. Por exemplo, Patriota, PAB, Republicanos, embora tenha o P, não tem o significado P de partido. Isso é uma estratégia, Gilberto? E qual o intuito dela? Existem, né, aí pelos profissionais entendidos, pesquisadores das áreas, que a sociedade não quer mais essa relação partido. Essa coisa... Já assimilou partido a tudo que é de ruim. E o patriota, ele já se autodefine, né? Porque não tem uma... não é sigla de nada. É patriota. Perfeitamente. Nós somos brasileiros, como daqui a pouco vocês vão ver na minha rede social também, eu tô pondo lá, Brasil 51. Então, é a linha do amor, né? É a linha da defesa do nosso país e das boas condutas, Amanda. Eu tenho certeza que eu estou falando para uma profissional, para uma mulher, para uma mãe, para uma pessoa que não aguenta mais esse medo que a gente está passando, essa falta de condição, da gente pensar como é que vai ser amanhã.
qual o futuro que a gente vai poder deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E aí essa pergunta é importante, Gilberto, porque sempre na cabeça das pessoas, até pelos últimos episódios e acontecimentos lamentáveis da política, em todas as esferas de poder, a política sempre foi pautada nos últimos tempos pelas páginas policiais. É negociata, a gente até falava recentemente aqui com a Carla Zambelli, líder do Movimento nas Ruas, e ela falava, precisa negociar com o Congresso, precisa negociar aquilo. Tem essa figura institucionalizada no Brasil de o nosso presidente ou essa figura presidencialista ser um negociador. Então eu até brincava, eu falei, então ao invés de você eleger um presidente, vamos eleger um negociador, porque aí ele obtém maioria no Congresso. O que fez parte dessa conversa? O Jair Bolsonaro foi pro PEN só porque o PEN não está envolvido em escândalo de corrupção? Ele não fez nenhuma exigência, eu quero presidir o partido, eu quero fazer isso, não houve exigência. Não, em hipótese alguma. Primeiro, pela nossa Constituição, qualquer que seja o cidadão que ele queira ser candidato a um cargo eletivo, ele precisa de um partido. Está na nossa Constituição. Como ele declarou que sairia do PSC e estaria migrando para uma nova legenda, ele começou a fazer o quê? Uma busca, para encontrar essa legenda que também fosse de encontro ao seu pensamento, ao seu ideal. E ele, nesse momento, posso falar que ele reputa que esse pensamento bate com a linha do nosso partido, que sempre trabalhou a sustentabilidade na educação, sustentabilidade na saúde, sustentabilidade na segurança. A sustentabilidade está envolvida em toda a sociedade. Mesmo mudando de nome, não perde o apelo ecológico. Não. Seu plano estatutário, em hipótese alguma, tá certo? De jeito nenhum. Então, assim, eu vejo que a decisão do Bolsonaro, fora o partido ser um partido ficha limpa, que é extremamente importante hoje, tem o seu lado ideológico. Tá certo? Então eu acho que é uma somatória. Ele acredita no nosso presidente nacional. E mais ainda, o nosso presidente Adilson Barroso acredita no Bolsonaro. E acredita na vitória do Bolsonaro. E acredita que com a vitória do Bolsonaro a gente pode reestabelecer nesse país a ordem. Não dá mais para a gente ver a sociedade desrespeitando a polícia. Não dá mais para a gente ver um médico, ou seja, um professor, errando e não pagando pelos seus erros. Mas, ao mesmo tempo, não dá mais para a gente ver um aluno ou um paciente afrontando um médico e um aluno desrespeitando o professor. Não dá mais. Gilberto. Não dá mais para a gente entender quando um contador lesa a gente que aquilo é casual. Não é casual. Tem que haver punições. O país está de ponta cabeça e é só bater na porta do vizinho e perguntar: em quem o senhor acredita hoje, em quem o senhor confia hoje? E ninguém, ele não confia no vizinho, ele não confia no contador, ele não confia no médico, ele não confia na polícia. Nós vamos trazer aqui daqui a pouco, a produção está separando para a gente, daqui a pouco imagens da pesquisa, mas antes de entrar nesse assunto, além da participação dos internautas, tem outros questionamentos. Inclusive o Jair Bolsonaro tem um nome muito expressivo na corrida presidencial, as pesquisas apontam isso. E qual o impacto dele no partido e se isso motiva candidaturas a deputado estadual e federal? Não tenho dúvida. Inclusive, a gente já está sabendo que há diálogos, conversações e pessoas com intenções de se filiar no partido e de fazer coligações com o nosso partido, exatamente por causa da grandeza do Bolsonaro. A gente tem que ter a humildade, eu tenho, suficiente, por mais que eu esteja no partido já há 4 anos, Leandro, Amanda, de entender o tamanho que o Bolsonaro tem, o Jair Bolsonaro e toda a sua família, porque todos são políticos, né? E você vê, no Rio de Janeiro, por exemplo, a história da família do Bolsonaro, onde você elege vereador, deputado estadual, deputado federal, é porque eles são respeitados, tá certo? Então, a vinda do Bolsonaro e sua família para o nosso partido... Toda a família Bolsonaro vem pro PEN. Toda a família, tá tudo acertado. Tem uma ficha completa aqui, Isso. ó. Além do Jair, para quem não sabia como eu, tem um sobrenome aí no meio, é Jair Messias Bolsonaro. E Messias é para
valer. Só resta saber se ele vai ser tão Messias quanto o Messias. Mas tem os filhos, né? O Eduardo Bolsonaro, deputado federal aqui eleito por São Paulo, já veio aqui várias vezes. O Carlos Bolsonaro, que é, o Gilberto lembrava, vereador no Rio de Janeiro, né? Mais votado, mandato, né? Mais votado. E o Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro. Então, os 3 filhos de Jair Bolsonaro também migram ao PEN e a chance de outros deputados também se movimentarem. Sim, já existe um grande movimento e, como eu falei, não só da chegada de deputados que estão com mandatos, mas pessoas que têm nomes, que têm força, que têm grupo político, que querem ingressar nesse novo caminho, vamos chamar assim, nesse novo caminho que o partido tomou a partir desta chegada do Bolsonaro. E nós temos informações também que o PTB, né, já discute com o partido. Vamos chegar lá também. Pois é, então vamos deixar para falar no momento oportuno. Essa questão, Gilberto, você já tinha dito, inclusive em outras oportunidades aqui, que seu nome estava à disposição e que você é um pré-candidato a deputado, ainda definir estadual, federal, com maior possibilidade federal. Essa questão do Bolsonaro, qual o impacto dela diretamente na vida política eletiva do Gilberto Costa? Muito grande, porque vejamos, quando eu fui candidato em 2014 a deputado federal, eu tive 16 mil votos pelo PEN. E isso reforça que com a chegada da família Bolsonaro, em especial do Jair Bolsonaro e do seu filho, o Eduardo Bolsonaro, que a gente consiga eleger aí um número muito grande em São Paulo de deputados estaduais e federais. Isso me dá uma alegria muito grande e também uma grande oportunidade de virar deputado. E mais uma vez, para quem está em casa e não acompanha, Gilberto, por que o Bolsonaro, confirmada a sua candidatura no período concreto das convenções, confirmando a sua candidatura à presidência da República, qual o impacto que ele exerce direto numa eventual candidatura a deputado? Qual que é essa conexão? Qual que é essa ligação? É muito grande, porque ele tem um número de eleitor muito grande. As pesquisas já mostram isso. E, naturalmente, as pessoas que votam em Bolsonaro vai querer também votar nos candidatos que estão ao lado do Bolsonaro, apoiando ele para presidente da República. Isso é simultâneo, isso é automático, porque a pessoa que quer um presidente, que tem o plano de governo, que tem a visão do Jair Bolsonaro, ele também quer deputado, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, apoiando o projeto Bolsonaro. Então, nós temos uma chance muito grande de elegermos muitos deputados. E não só isso, com um número de voto pequeno. Porque nós acreditamos que a votação do Jair Bolsonaro em São Paulo, eu particularmente posso afirmar isso, vai ser muito grande, muito grande. Gilberto, qual a bandeira proposta do Bolsonaro, tendo em vista que muitos têm preconceito em relação a ele? Esse preconceito é um pouco de falta de informação? Lógico, é um pouco de falta do desconhecimento, das propostas? Total, porque por na hora exemplo, que você começa já ouviu na rua, quando saiu dessa informação no final de semana, o que você já foi indagado? Ah, Gilberto, você virou militar agora, você defende... Você é homofóbico, o pessoal essas fala, uma coisa que eu escutei, não, ele é radical. Ele não é radical. Ele tem bom senso e clareza com os assuntos. Então, por exemplo, ele falou numa entrevista ao Ratinho, o seguinte, o Ratinho perguntou para ele: o que você fará com os bandidos ou os presidiários? Ele disse o seguinte: não vai haver investimento. Do governo, não. Eles vão ter que se autossustentar. Então vai ter que se implantar o trabalho lá dentro, que eu apoio. E outra, se eu tiver que investir no presídio, eu prefiro investir no aluno, no professor e na escola. Onde é que ele está errado aí? O Eduardo Bolsonaro, quando ele fala que a polícia tem que ser respeitada e tem que ganhar bem, onde é que ele está errado? Quando ele fala que nós não podemos brincar com religião, onde é que ele está errado? Quando ele fala que nós temos que acabar com a corrupção, onde é que ele está errado? Onde ele fala que a hierarquia tem que ser cumprida? Dentro de casa a gente vive uma hierarquia, e a família que não tem hierarquia vira bagunça, a empresa que não tem hierarquia vira bagunça. Eu não entendo qual é o erro. O que eu percebo é falta de conhecimento sobre a vida e a pessoa do Jair Bolsonaro, e aí fica
essa confusão danada, porque tem gente que tem o prazer de fazer confusão, né? Quando ele fala, eu sou contra o PCdoB ou os partidos de esquerda, qual o problema? O partido de esquerda é contra o partido de direita também? O que ele falou de errado? Ele é a única candidatura ou pré-candidatura, porque a legislação eleitoral no Brasil é hipócrita, então você é obrigado a usar o prefixo pré. Mas vamos lá, a pré-candidatura dele é a única genuinamente de direita? Hoje é. A não ser que surja outra, mas hoje é. Hoje é. Eduardo Bolsonaro já esteve aqui no nosso no programa, e já vocês falou, entrevistaram o Eduardo Bolsonaro. Exato. E eu tenho certeza que vocês, tenho certeza do que eu vou falar, quem assistiu e vocês que entrevistaram, se encantaram com a capacidade desse deputado. Nós questionamos muito esse assunto da família ser homofóbica e ele explicou e ele desmentiu, inclusive. Da onde é que vem isso? Quem vive vida pública passa por isso. Eu também passo por isso. Tem pessoas que falam que eu sou metido, tem pessoas que falam que eu sou radical, tem pessoas que falam que eu sou popular demais, tem pessoas que falam isso ou aquilo. Mas tem pessoas que falam por conhecimento de causa, mas tem pessoas que falam porque ouviu falar. Você acha que o Jair Bolsonaro sofre perseguição da imprensa e da elite brasileira? Não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que quem faz num determinado momento é porque está objetivando um interesse pessoal ou do grupo que trabalha, tá certo? Ou porque acredita que naquilo que ouviu, não procura conhecer a pessoa, né? E aí quando a pessoa não se dá esse direito de conhecer a outra, ela fica com a imagem daquilo que lhe convém. Né? Agora, depois que você conhece o Bolsonaro, depois que você conhece o seu pensamento, a sua linha, a sua visão, você concorda com ele. É coerente. É coerente, claro que é coerente. Veja o Rio de Janeiro. Quem pode ser a favor do que está acontecendo no Rio de Janeiro? O desmando, o descaso. E para colocar ordem na casa, tiveram que chamar quem? O militar. Quando ele fala que ele apoia o militar, nego diz que ele apoia o militarismo. Aliás, o presidente Michel Temer fez uma agenda relâmpago no final de semana no Rio de Janeiro para avaliar esse trabalho inicial das Forças Armadas. Então, Leandro, Amanda, veja, quando ele apoia o militar, o que tem a ver com o militarismo? Não tem nada a ver. Ele apoia o militar porque é o militar que quando se tange o assunto segurança pública, é ele que é preparado para nos dar a segurança que nós queremos. E aí a presença dele impõe isso. Mas o que mais vai resolver é só a presença do militar? Não. É a mudança nas leis. Eu sou a favor de prisão perpétua. Você, Gilberto, eu sou a favor de prisão perpétua. Pena de morte, não. Eu sou a favor de prisão perpétua. Mas aí também tem que mudar aquela chamada cláusula pétrea e tudo mais, que tem uma baita discussão. É isso? Acho que a discussão é saudável, Leandro. Quem vive num país democrático como nós vivemos, uma república democrática, toda a discussão é saudável. Você também é favorável à privatização dos presídios? Eu sou, claro que sou. Se o governo fracassou, você precisa achar alternativa. E uma alternativa que deu certo no mundo é a privatização dos presídios. E, inclusive, quando você pega o custo final, é mais barato. Eduardo diz que é a favor, porém, ele tem medo que isso venha a cair na mão de um PCC, de um Comando Vermelho, porque o crime no Brasil, ele é organizado, ao contrário, né, do Estado. Mas então, quando eu falo que a gente não concorda mais com essa bagunça, é exatamente reorganizar a nossa Constituição, as nossas leis, as nossas regras, para voltarmos a ter o comando de tudo, inclusive em cima do criminoso e do crime, tá certo? Então eu sou a favor da privatização porque eu acredito que nós teremos o controle. E o debate não vai aqui ser já o PCC. Tá longo, Você imagina? De nome está ganhando Patriotas, mas começou outro debate agora. Tem gente aqui falando da pena de morte. O debate aqui é longo. Eu não sou a favor de Além pena do de desarmamento. morte. Porque a pena de morte, ela tira a vida. Correto? E o que é mais importante numa sociedade? É a vida. Então não posso ser a favor de pena de morte, eu sou a favor de prisão perpétua.
Eu sou a favor do cara que roubou o doce e assaltou o banco, tem que ser preso do mesmo jeito. Mas olha só que interessante aqui, Isso eu sou a favor. Agora, por exemplo, eu sou a favor que a mulher ande armada. Hoje, tiram o armamento das pessoas e aí o criminoso anda armado. Que legal isso. Deixa a sociedade escolher. O país democrático é assim. Tá lá. Você vai ter uma arma, mas você vai ter critério para ter aquela arma. Mas tem o direito de ter a arma. Agora, hoje o cidadão vê a mulher sendo espancada, vê a mulher sendo agredida e ela faz o quê? Olha que interessante aqui, Luciano Aquino. Opa, cadê? Luciano Aquino. Aqui, ó. Para que manter o ladrão preso para sempre gastando o dinheiro do governo? Aí ele continua, mata logo. Eu não ia falar essa César parte. para o solo. A pior pena para vagabundo é fazer vagabundo trabalhar. Mário Ribeiro, por que não acabar com a progressão da pena? E aí você vê não, que assim, o debate aqui é muito amplo. Acabar com a progressão da pena, fazer o preso trabalhar. Ele tem que custear o seu custo. E o Luciano vai além, diz o seguinte, o Brasil já vive a pena de morte, porque o bandido escolhe quem vive e quem morre. Olha aí, é verdade, o bandido ele tá solto e nós estamos reféns, presos. Agora nós não podemos retomar casas. O controle disso tudo, temos que retomar sim. Agora, por exemplo, quem teria um braço forte para retomar isso? Bolsonaro. Olá, e quem Gilberto concorda com ele? Que somos nós. O Wesley Willy diz que é um admirador aqui do ABC. Um abraço, Wesley. Sabe de onde ele fala, Gilberto? Da onde? Turmalina, Minas Gerais. Manda um abraço para ele, Wesley Willy. Mineiros. Legal, um abraço. Só para você ter exemplo, no Rio de Janeiro, quando as tropas chegaram agora, o que o cidadão carioca falava? O fluminense. Nós não queremos isso só agora. Nós não queremos isso por 4 meses. Nós não queremos isso por 6 meses. Nós queremos definitivamente a tranquilidade de volta. E só vai ter isso com a presença da polícia e com a mudança das leis. Bom, e o caso do Rio de Janeiro é só ver o destino dos ex-governadores do Rio de Janeiro. Aí não precisa falar mais nada, infelizmente. Mas dá para viver assim, Leandro? Claro São Paulo também está com muito problema na área da segurança. Você vê que nós estamos aqui em São Caetano e na região do ABC e as pessoas fogem do Heliópolis. Como é que pode você não passar por uma rua que te traz à sua cidade o mais rápido possível, com medo do bandido? Ora, se nós sabemos onde está o problema e a gente não tem condição de resolvê-lo, é porque tem algo errado. Verdade. Bom, mandei um abraço pro pessoal de Turmalina. Anota aí pra gente, Wesley, quem nasce em Turmalina é o quê? Manda aqui pra gente, o Grande ABC Notícias também é aprendizado. E quero mandar um abraço pro pessoal lá da região do Sul, o César falando, manda um abraço pro pessoal de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aliás, abraço a todos os catarinenses que nos acompanham. Já foi pra lá? Não fui, mas dizem muito bem, né? Aqui, ó, manda um abraço pro Gilberto. Não conheço ele, mas só por ver sua ideologia é gente boa. Agora eu quero pedir aqui para a produção, para soltar aqui a nossa outra imagem. O Gilberto falou a respeito de cenário pré-eleitoral. A gente tem a última pesquisa do Instituto Paraná. Sobre a corrida à presidência da República, claro, é uma pesquisa de intenção de voto, porque nós estamos há mais de um ano da eleição programada para o primeiro domingo de outubro do ano que vem. E o Instituto Paraná Pesquisa fez justamente esta última sondagem nos últimos dias desse mês de julho. Aliás, se não me falha a memória, foi a primeira pesquisa, pode soltar, produção, foi a primeira pesquisa depois do anúncio da condenação do ex-presidente Lula em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro lá do Paraná, lá de Curitiba. Tá aí, ó, a imagem, muito boa, produção. Eleições presidenciais 2018, claro que é um dos cenários, né? A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 27 de julho, e eu digo que foi um dos cenários porque o PSDB tem um cenário completamente indefinido. Então tem um quadro que o nome... Pode manter, produção, por gentileza. Tem um quadro do PSDB que é o Geraldo Alckmin, que é esse que tá aí. Tem outro quadro que o candidato do PSDB é João Dória, tem outro quadro que é, enfim, e assim por diante. Mas
em todos os cenários, e a gente já vem acompanhando isso, e os analistas políticos, em especial quem acompanha a pesquisa, sabe que quando um cenário ele se repete em mais de 2 situações, a gente tem aquilo que chamamos de tendência. E essa tendência mostrada aí, Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo, realmente ela se repete há muito tempo. Consolidado já, o Lula vem mantendo esse patamar, né? Lula do PT com 25, 28, nesse caso aí 26,1%, e o Bolsonaro chegando a 20%. Ele estava lá com 12, chegou a 15, empatou com Marina Silva e agora assumiu definitivamente o segundo lugar, 20,8%. Neste cenário com Joaquim Barbosa, 9,8%, Geraldo Alckmin do PSDB, 7,3%, lembrando que o Joaquim Barbosa não é filiado a nenhum partido ainda, Marina Silva da Rede, 7%, Ciro Gomes do PDT, 4,5%, e Álvaro Dias, agora do novo partido, né, era o antigo PTN, agora é o Podemos, 4,1%. O que pode ser dito, Gilberto, a partir deste cenário? É claro que são várias avaliações, mas em especial desse desempenho do Bolsonaro, o seu futuro iminente correligionário. Bolsonaro presidente. Agora, Leandro, Gilberto, me explica uma coisa. Quem ama o país, quem quer um país organizado novamente, vai votar em Bolsonaro. Me explica uma coisa, mesmo com a condenação do Lula, tá lá provado, mostrando, e nada muda na pesquisa. Qual é esse mistério? O que acontece? Você repara que o Lula mantém um número e o Bolsonaro subindo, ok? Então o que muda é quem estava embaixo. Em cima, o Lula ele está consolidado na casa de 25%. Tá, mas qual que é esse fenômeno do Lula? O Lula é o mesmo fenômeno quando a gente vê a Venezuela. Não falou que o Lula é o Maduro? É lógico que é. Lógico que é. O Maduro está quase caindo de Maduro. Mas só que tem lá 20% de uma população venezuelana que vai lá bater palma para esse louco. Tem eleitor para todo mundo. Tem eleitor para todo mundo e o Lula tem o seu número. O Lula, devido ao assistencialismo, só pode ser? Também. Tem um monte de fatores. O Lula foi presidente, o Lula foi sindicalista, o Lula é um cara carismático. E o Lula já disse, está confirmada a nova audiência dele com o juiz Sérgio Moro, dia 13 de setembro. Isso. Vai a Curitiba. No primeiro momento, o juiz Sérgio Moro gostaria que fosse por videoconferência, até para economicidade do erário, ou no caso do erário do judiciário, mas foi confirmada a presença de Lula em Curitiba, 13 de setembro. E o Lula disse, ele teve até em evento no final de semana, na posse da nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo, disse que a partir de 17 de agosto ele começa uma nova peregrinação pelo Nordeste brasileiro. Diz que só no tete-a-tete com os moradores é que ele vai conseguir reverter esse cenário e mostrar a importância de que uma eleição sem o Lula não é eleição. Olha, Leandro, o Lula tem o seu nome, tem a sua história, e nós temos uma história com esse homem, tem as coisas positivas que foi feito no seu governo, agora tem as coisas negativas. E ele tem que pagar, se provado que ele errou, pelos seus erros dentro das leis brasileiras. Você acredita que ele ainda vai preso? Não acredito nisso, não acredito nisso, não. Eu acredito que ele possa ter problemas eleitorais. Ficar inelegível, por exemplo. Agora, eu não tenho nada contra Lula, a favor de Lula. Eu tenho a favor do nosso país. E o nosso país precisa de pessoas que tenham condição de reverter esse quadro, que tenham propriedade para fazer isso. E hoje o nome que eu aponto, que eu indico, é o do Bolsonaro. Qual é o maior adversário do Bolsonaro, o Lula ou o João Dória? Olha, depende do cenário que você analisar. Se você olhar por São Paulo, é o João Dória. Se você olhar pelo Brasil, é o Lula. O João Dória hoje é um nome que é conhecido em São Paulo, mas eu acho que o João Dória tem muito ainda para mostrar, né? Sumiu. O Alckmin sumiu, mas o Alckmin tem os mesmos problemas que o Lula, né? Tem rejeição, né? Não, rejeição, e tem problemas aí com a justiça, correto? Agora, o Dória, com todo respeito, ele está há 7 meses no mandato em São Paulo e eu só vi blá blá blá. O que foi feito em São Paulo até agora? O que mudou em São Paulo até agora? Eu não vi. Se alguém puder me apontar, por favor. A Cracolândia mudou o quê?
No asfalto de São Paulo mudou o quê? Corujão da Saúde não fez efeito? Ah, para. Pega uma pesquisa e veja o maior problema em São Paulo. É saúde. Porque você fez uma coisa paliativa. Daqui a pouco ela está aglomerada de novo. Nós queremos algo consistente, definitivo. O atendimento não pode ser através de mutirão. Quando você usa mutirão é porque tem problema. Agora, veja a segurança de São Paulo, o que mudou? Veja o asfalto de São Paulo, o que mudou? Veja a geração de emprego, o que mudou? Veja a educação, a quantidade de obras que estão paradas em São Paulo. Toda a imprensa mostra isso todo dia. Gilberto. Veja o meio ambiente em São Paulo, veja o trânsito em São Paulo. O que mudou? Pelo contrário, pergunta para os artistas o que eles acharam da virada cultural. Pergunta para os esportistas. Luiz Fernando Vale, gordinho de Diadema, falando que a Cracolândia só mudou de lado. Então, Luiz, um abraço. Mas eu estou acompanhando, passamos por perto, porque estamos muito perto desse problema. E mais, hein, Leandro? Isso está refletindo aqui no ABC. Que ele está querendo chutar o problema dele para os outros. O problema está em São Paulo e ele está dando na bunda das pessoas. Só para a gente encaminhar aqui. Está refletindo no ABC. Repara o que aumentou de mendigo em São Caetano. Ainda tem muitas questões aqui, Gilberto. Muito e quero agradecer o Wesley Willy. Por isso que a gente gosta tanto do programa ao vivo, tempo real. Perguntei para o Wesley, ele respondeu. Quem nasce em Turmalina, Minas Gerais, é turmalinense. Legal. Então, um abraço a todos os turmalinenses que nos acompanham e, claro, a todos os mineiros, exceto o Aécio Neves, que só desonra Minas Gerais. E um dia que ele explique para nós essa história, por que o mineiro come quieto, que eu não entendi nada até agora. Gilberto. Ou então manda um pãozinho de queijo pra gente que nós vamos gostar muito. Boa. Voltando ao assunto da pré-candidatura de Jair Bolsonaro, qual seria o perfil ideal de vice para Bolsonaro? Até porque disseram que parlamentares como o senador Magno Malta e o deputado Arnaldo Faria de Sá já teriam se oferecido para ser vice. É verdade? Aliás, reportagem do jornal Estado de São Paulo. Tá aí. O Estado de São Paulo não mentiria, primeiro, com um senador da grandeza que tem o Magno Malta, e que é o Magno Malta. E segundo, a grandeza, o Magno Malta é do PR, e a grandeza deste deputado, que eu respeito demais, que é o Arnaldo Faria de Sá, do PTB. O Arnaldo Faria de Sá, um cara há anos na política, não tem nada que desabone, ficha limpa, um trabalho exemplar no dia a dia com o seu eleitor. Aliás, estará conosco essa semana e vamos indagá-lo quero também. fazer aqui uma fala do Estatuto do Idoso, que foi defendido e aprovado lá em Brasília por esse deputado. Uma pessoa que merece o nosso respeito. Ao mesmo tempo, no que se tange o Magno Malta, um cara que foi presidente da comissão, que andou aí o país quando foi a CPI dos presídios, lembra? Que fez um trabalho maravilhoso. Quer dizer, são dois nomes que os dois vão somar demais. Os dois partidos têm uma grandeza fantástica no cenário brasileiro. Agora, também terão outros nomes, não tenho dúvida nenhuma. Já tem gente falando aqui que o melhor vice seria Álvaro Dias, que é o pré-candidato a presidente pelo Podemos, nome muito conhecido no estado do Paraná. Senador sensacional. Pessoas que podem falar, você assiste o Magno Malta, dá orgulho, porque pode falar ficha limpa. Você assiste Arnaldo Faria de Sá, pode falar ficha limpa. Você assiste Álvaro Dias, pode falar ficha limpa. E todos os três têm serviço prestado à sociedade e têm projetos. Tá, agora trazendo para o nosso recorte, aí a gente tem que apimentar aqui o dia a dia da política local. Vai devagar aí, Nós estamos falando o seguinte, Gilberto Costa do PEN, agora com esta filiação de Jair Bolsonaro, vai ter como colega de partido Bolsonaro pré-candidato à presidência da República. Nós estamos falando aqui de uma possível chapa com Magno Malta, como vice. Magno Malta é do PR, ou então com o Arnaldo Faria de Sá, que é do PTB. Se nós trouxermos para os nomes de São Caetano, o nome do PR na cidade é Fábio Palácio, que foi candidato aqui a prefeito igualmente o senhor, e do PTB é Jorge Salgado. A gente pode imaginar o ano que vem, então, Salgado, Gilberto, Fábio Palácio pedindo voto para o mesmo nome de candidato, trabalhando politicamente no mesmo lado? Podemos.
Claro que podemos imaginar, sem dúvida nenhuma. Todos os três que você citou, Gilberto Costa, Fábio Palácio e Jorge Salgado, temos serviço prestado, possuímos nome e somos ficha limpa. Podemos caminhar juntos, sim, porque queremos o melhor para o Brasil, para o estado de São Paulo e mais ainda para a cidade de São Caetano. Vejo os mandatos que eu tive como vereador, vejo os mandatos que o Fábio teve, que o Jorge teve. Mandatos que nós soubemos honrar essa cidade e o voto de cada um eleitor da nossa cidade. Tenho certeza que quando fui vereador fiz um trabalho exemplar na Casa Municipal, aqui na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, tanto que sou o vereador mais votado da história dessa cidade. Ninguém chega a esse número se não tem o reconhecimento da sua sociedade. Vejo o resultado dos números do Jorge nas últimas eleições, vejo o resultado do Fábio Palácio. Podemos sim, porque queremos o bem de São Caetano, queremos o bem do estado de São Paulo e queremos o bem do nosso Brasil. E hoje só pode falar isso quem é ficha limpa. Gilberto, aqui nós fizemos a pergunta dos nomes aqui do PEN, né? E de acordo com os nossos internautas, o Patriota é o mais venceu aqui, bacana. É o mais escolhido. Vamos votar lá, né, pessoal? Isso vai ser um indicador para com que quando o partido fizer a sua convenção, e nós vamos ter que fazer uma convenção para aprovar a mudança, a gente vai com números, e números indicados pela sociedade, não só de São Paulo, do país como um todo. E quando vem do povo, a gente tira o chapéu e obedece. E Gilberto, quando é que você vai trazer Jair Bolsonaro aqui no ABC? Olha, a gente espera a filiação. E aqui na TV, né? Sem dúvida. Depois do dia 15, a gente espera que seja agendado aí a data, vai ser uma grande festa, esse ato de filiação, não só dele, como de todos que ele vai trazer consigo, né, em especial sua família, depois do dia 15. Mas nós já fizemos, Leandro, o convite ao nosso presidente, que eu acho que vai vir primeiro, Adilson Barroso, na próxima semana. Aliás, o espaço aqui da TV aberto também é o presidente Adilson Barroso. Adilson Barroso está confirmando se ele vem dia 7 ou se ele vem dia 8 para São Paulo, e à noite, com o aceite de vocês, Adilson Barroso dará essa entrevista exclusiva. Já está aceitado. Que bacana. Com certeza. Aqui tem um orgulho. A nossa marca é exatamente essa pluralidade. Assim como já falamos do espaço aberto, aqui é o ex-presidente Lula, João Dória, a Jair Bolsonaro, todos esses nomes que fazem e farão ainda mais parte da política a partir do ano que vem, espaço aqui aberto. E o Adilson, o Leandro, Amanda, ele tem uma história muito bonita, né? Um boia fria, uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, né? A cidade natal dele é Barrinha, uma cidade com 17 mil habitantes, onde ele trabalhou na lavoura, uma pessoa que tem uma perseverança e, acima de tudo, tem Deus o acompanhando aí 24 horas por dia. Gilberto. Eu acho que essa vitória do Adilson, quando confirmado através do ato que acontecerá daqui a alguns dias, da filiação do Bolsonaro no PEN, é uma vitória muito pessoal do meu presidente nacional, o Adilson Barroso, que eu quero deixar aqui os meus agradecimentos porque me recebeu tão bem no partido e, acima de tudo, acredita em mim, e mais ainda, a sua história é vitoriosa, viu? Que história bonita. Ele vai contar isso aqui pessoalmente. Gilberto, devido à grande rejeição da população à antiga política velha, aos antigos nomes, o Jair Bolsonaro, ele também atrai o voto de protesto de quem não quer os antigos políticos? Eu acho que não entra esse mérito de novo ou de antigo. De novo, de a política velha, o jeito velho de fazer política. A gente não quer mais ter a decepção de amanhã você levantar e estar nas páginas de jornal: corrupção, assassinato, desemprego, inflação alta. Não dá mais para conviver com isso, né? Gente morrendo na porta de hospital. A gente não quer mais isso. Crianças esperando, né, com suas mães, filas e filas para uma vaga na creche e não consegue. Olha, Leandro, olha que interessante. A gente anda por aí, as pessoas estão tristes, mas com a
a política propriamente dita, é com os políticos malfeitores, mau elementos, políticos que fizeram coisas erradas. A sociedade sabe que a transformação de um país, de um estado e de um município passa pelas mãos da política. Agora, da política positiva, não da política negativa, porque foi a política negativa que nos levou a essa grande decepção, essa tristeza. Como é que nós podemos conviver com um cartão de crédito a 400% ao ano? Absurdo, né? Um cheque especial a 370% ao ano. E mais, a inflação cai e os bancos não respeitam essa condição e praticam o que querem. Quando a gente fala do bandido, né, a mão armada, tem muito dono de banco aí que tem que ser preso. Os colarinhos brancos, né? Lógico, que estão fazendo conosco. Isso é um absurdo. Verdade. Não dá mais para conviver com isso. Mas tem boa notícia aqui, viu, Gilberto? Quero pedir desculpa ao Luciano Luiz. Infelizmente, pelo adiantar da hora, não vamos conseguir colocar aqui os resultados do final de semana. Mais uma rodada quente do Campeonato Brasileiro. Mas você quer saber mais do dia a dia do esporte? Acompanhe na nossa timeline o programa Hora do Esporte. Ou então ao vivo o programa inédito todos os dias das 11 ao meio-dia. Forte abraço, meu amigo Luciano. Mas quero aqui também dar uma outra notícia importante. Acabou agora há pouco a Assembleia dos Ferroviários. E uma boa notícia, em quem estava na expectativa, aguardando essa informação, não haverá greve da CPTM amanhã. Oxe. Não haverá greve da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos nesta terça-feira. E a informação oficial aqui do metrô de São Paulo é que uma nova Assembleia foi reagendada para a quinta, dia 3 de agosto, às 6 da tarde, ou seja, não vai ter greve amanhã, na quarta também tudo ok, na quinta uma nova assembleia para definir o futuro aí da categoria. Então só para deixar registrado aqui quem utiliza a CPTM ou os trens da CPTM no dia a dia para fazer o deslocamento até o trabalho, não haverá greve nesta terça. Uma boa notícia, né? Boa notícia, até pelo menos porque uma, né? Não é um momento mais... Neste momento não cabe. Banalizou já essa Não greve, cabe. né? Já toda sexta-feira tem greve cabe. e já ficou banalizado. Não cabe esse aumento absurdo que houve no combustível. Não cabe. Verdade. Agradecer, Não aliás, cabe. ao Marcos Savoy do Sem Limites, sempre de olho, nos monitorando e municiando aí com essas informações importantes. Fabiana Costa, obrigado, Savoy. Da mesma forma, relógio implacável, Gilberto Costa, presidente do PEN de São Caetano. Aliás, hoje não tinha como ser diferente. Não deu para falar do dia a dia da cidade, mas Gilberto vai voltar em outra oportunidade para falar mais do cenário local. Hoje o assunto era o desdobramento desta movimentação política que ainda vai ter muito impacto e muita repercussão, justamente a filiação que vai acontecer aí nos próximos dias de Jair Bolsonaro ao PEN para ser candidato ou pré à presidência da República. Obrigado, Gilberto. Boa noite. Leandro, obrigado a você, obrigado Amanda, obrigado pelo carinho da direção do programa, aqueles que nos assistem, desculpa alguma coisa, claro, em algum momento a gente se emociona. Quero mandar um beijo a Marcela, a Amanda e o Davi que está assistindo, não perdem o programa. Legal, é sensacional audiência infantil mirim aí. Né? A todos do PEN aqui da cidade de São Caetano, como eu já falei do Murilo, da Roberta, da Lília, tantas pessoas um abraço especial, não podia falar, para a Aline Poliana, está nos assistindo, viu? Nos assistindo. Um abraço para ela, para o João Pedro, para todo mundo aí. Moça, nós tínhamos que falar também do absurdo que o convênio médico... Nós vamos atrás disso. Nós vamos falar porque nosso tempo hoje está esgotado, nós já estouramos. Maluca, mas olha, um beijo a todos e vamos lá, o Brasil tem jeito. É sempre um prazer recebê-lo, Gilberto Costa, presidente municipal do PEN de São Caetano, e parabéns pela conquista, né? Pela junção aí, pela vinda de Jair Bolsonaro ao PEN. Leandro, muito obrigada. Mais uma edição, boa noite. Pela parceria de todos os dias. E você pode rever o programa de hoje pelo Facebook e também pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite a todos. Boa noite.